Boa noite, meus irmãos. Glória a Deus por a gente poder cantar isso, né? A gente não está trabalhando para erigir algo para ter sombra, né? A cruz está posta e a gente se coloca debaixo da sombra da cruz. Não é a gente que coloca a sombra já está posta. Queria começar orando, agradecendo a Deus por esse tempo, que a gente, depois de tanto enaltecer o nome de Deus, a gente poder aqui ainda aprofundar na palavra. Me sinto feliz de estar com os irmãos. Deus, obrigado por esse tempo, obrigado por a gente poder meditar na palavra em comunidade, em família. Eu te agradeço pela oportunidade de estar aqui ministrando a tua palavra, Senhor Deus. Te peço discernimento e sabedoria sobre o coração de cada um aqui, disposição e sensibilidade ao ouvir da tua voz, durante todo este culto, durante toda esta adoração, em nome de Jesus, amém. Os irmãos vão dar uma licença, porque eu acabei de ver que meu tênis está desamarrado. Meus irmãos, a gente tem visto aquilo que Deus tem feito através da vida de vocês, e na vida da gente isso tem se transbordado, né? Porque, não sei quem sabe, meu nome é Rodrigo, eu sou um dos pastores aqui da Igreja Batista Emanuel, mas hoje à frente da Igreja Batista Mosaico, lá em Setúbal, filha da Igreja Batista Emanuel. E a gente poder olhar para esse ano de pandemia, saber da fidelidade de Deus, não só na vida de cada um de nós, mas saber que a gente está aqui novamente, enquanto comunidade. Você tinha dúvidas a respeito do que seria a sua caminhada. Você tinha dúvidas a respeito do que seria a caminhada da sua casa. Todo mundo que está servindo aqui tem dúvida não só a respeito da sua caminhada, da sua casa, do seu trabalho também, mas passa pelo coração de todos nós a dúvida a respeito do que seria de nós enquanto comunidade, de nós enquanto família, né? E é muito bom a gente ver, começou 2021 e a gente está podendo estar aqui. Não só isso, Deus tem sustentado não só a Emanuel, mas saber de notícias da Igreja Batista Mosaico, saber que a gente, apesar dos desafios, que são muitos lá, e a gente ainda dizendo como é que vai ser 2021, a gente saber que Deus tem sustentado também lá na Igreja Batista Mosaico. Por estar hoje de manhã com o pastor Herbert, da Igreja Batista Viva, uma outra igreja filha da Emanuel, e ele poder contar, eu disse, Rodrigo, a gente pôde fazer um bazar lá esse final de semana, e como as pessoas dos prédios ao redor vieram para a igreja, procuraram conhecer mais a igreja, e ver que mesmo em situações onde não há tanta estrutura, que é no caso das igrejas filhas, a gente poder ver como Deus tem sustentado, não só a igreja mãe, todas as igrejas filhas. Por coincidência, encontramos hoje de tarde com o pastor Miguel, hoje de tarde, ele poder contar com um sorriso no rosto que Deus tem feito na Igreja Batista da Lagoa, por coincidência, então no mesmo dia, poder entender a fidelidade de Deus, e a gente poder falar a respeito de ser guiados por Deus, né? Guiados pelo Senhor, é o nome da série, GPS. Que maravilha a gente poder estar hoje aqui, fico feliz em poder partilhar com os irmãos. A gente tem visto lá na Mosaico, sonhando com o ano, as palavras de Deus para a nossa comunidade lá, uma série que se chama A Grande História. E foi muito interessante ver como encaixou aquilo que a gente está vendo com o que os irmãos estão vendo aqui também a cada domingo. Hoje de manhã vocês puderam ouvir falar um pouco a respeito de como Deus não arranja só a vida de uma pessoa, mas Ele arranja um corpo. Ele arranja não só as partes do corpo, mas os ligamentos. Ele arranja não só a função de cada um, mas a função de todos nós em conjunto para servi-lo. Ele nos une em direção a um propósito, e a gente poder ver isso, cada um fazendo a sua parte através do serviço, e poder cantar essa música. Quem tem posto a mão no arado não pode mais olhar para trás, porque Deus coloca serviço, profissão, tudo num balaio só na nossa vida. A gente serve a Ele onde quer que Deus coloque a gente. É circunstancial o local onde a gente trabalha. A vocação da gente acaba sendo permanente, de serviço a Jesus Cristo. Então, poder ver isso e ver o que a igreja estava conversando, a gente começou essa série lá na igreja chamada A Grande História, que vem tratar a respeito de como a gente pode enxergar a palavra de Deus como um todo. Isso porque eu comecei a sentir uma crise em relação a como as pessoas entendiam o Evangelho. A gente percebe que
Aí, antes da Idade Média, quando não tinha aí a prensa inventada por Gutenberg, o conhecimento ele era restrito a um pequeno grupo de pessoas. Antes de ter livros publicados, você tinha a pessoa que detinha um conhecimento e as pessoas que ouviam o conhecimento de quem sabia. E aí perceber que, apesar da distribuição de conhecimento, e pasmem, a Bíblia como sendo a centralidade do que foi protagonista nessa distribuição, aquilo que foi mais impresso, mais disseminado, mais encontrou cantos no mundo, a gente vê que, apesar do contato com a palavra, muito distanciamento do Evangelho. Isso começou a mexer no meu coração. Eu disse: Deus, como é que pode? A gente tem o acesso à Tua Palavra. E muitas vezes o maior acesso à Palavra de Deus, o contato com a Bíblia, faz de algumas pessoas mais julgadoras, mais aplicadoras de juízo, menos aplicadoras de misericórdia, mais aplicadoras de distância, querendo controlar a distância das pessoas de Deus e não o amor de Deus por elas. Eu disse: Deus, como é que pode isso? Tem alguma coisa errada. Não basta a Bíblia estar na mão das pessoas. E aí me veio a palavra a respeito de entender a Bíblia como um todo. Queria que os irmãos acompanhassem comigo o texto que está lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículos 16 e 17. Diz o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar o seu povo para toda boa obra. Toda a palavra é inspirada por Deus. Toda a palavra é inspirada por Deus. E às vezes a gente encontra, diz assim, toda a palavra é inspirada, mas tem aqueles trechozinhos mais difíceis. Vamos deixar de lado esses trechinhos aqui, porque eu não sei se eu concordo tanto, eu não sei. Aqui está dizendo que toda a palavra é inspirada por Deus. E não tem problema ter dúvida em questões de fé. Porque se a fé é verdadeira, ela vence as dúvidas. Pode pôr a dúvida à prova. A não ser que a fé seja mentirosa. Aí nas dúvidas a coisa se perde no caminho. Mas pode colocar qualquer dúvida diante de Deus. Deus aguenta, porque Ele é absoluto e verdadeiro. E a nossa fé pode ser provada, gente, não tem problema com dúvida. Na verdade, quando a gente não tem dúvida, é que quando chega o bicho pega e a gente não testou a nossa fé naquilo que a gente precisava ser sincero com Deus, aí a gente acaba vacilando. Então, até mesmo nessas coisas de pensar, olha, toda a palavra de Deus é inspirada, como é que há então esse distanciamento de ler a Bíblia e viver a Bíblia? Buscar o guia, porque Deus escolheu se revelar primariamente para nós, através da vida de Jesus Cristo, relatado, e o caminho que Ele encontrou para chegar isso na gente, foi através de relato escrito de outras pessoas. Então há uma primazia em relação ao nosso contato com a palavra de Deus, na relação com o próprio Deus. Um outro versículo que está lá em Salmo 119, versículo 105, diz o seguinte: a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Que maravilha! Como é que a gente trata então dessas dúvidas? Eu acredito que um dos problemas nossos não só na nossa dúvida, de se achegar a toda a palavra de Deus, tratando-a como preciosa, mas também de ver muitas coisas acontecendo erradas nas mãos e na boca de quem diz ler a palavra de Deus, porque não é só as pessoas que falam em nome do Evangelho sem ter contato com o mundo cristão. São pessoas que têm contato com a Bíblia e mesmo assim se perdem. A gente viu a Bíblia ser usada muitas vezes até mesmo para teorias de fim do mundo que não se acabou. Aí juntar gente, coisa maluca aconteceu, gente presa. Como é que pode um negócio desse? E aí eu queria, pode passar o slide, eu queria comentar com os irmãos, não sei se vocês já viram, tem um que chama de meme, né, que diz assim, você não está fazendo isso certo. Você não está usando isso certo. Não é do jeito certo isso aí. E eu lá em casa, eu sou uma pessoa um pouco desatenta. Quem sabe me conhece mais sabe que não é um pouco.
Mas lá em casa, muitas vezes, e até com os meus pais, na casa dos meus pais, as pessoas ficam preocupadas, dizem: Rodrigo, tem uma faca aí do lado do seu garfo. Porque muitas vezes eu como o almoço todinho, às vezes tem um negócio para partir ali, um tomatezinho, uma alfacezinha, e eu estou lá com o garfo. Trec, quebrando o alface. Eu disse: Rodrigo, tem uma faca aí, eu com a cabeça longe, assim. Sexta-feira foi um casal lá em casa, a gente foi aconselhar o casal, e aí a gente ofereceu sopa, a gente estava tomando uma sopa, daqui a pouco quando eu fui pegar, eu conversando com eles aqui, eu botei a sopa no prato raso, assim. Eu disse: eita, não, tem o pote aqui, né? Eu botei a sopa no pote. Você está usando isso errado. Eu me lembro também de uma vez que eu estava lá conversando com um missionário na tribo indígena, e o Josias Cambuí, ele estava conversando a respeito de como há um estranhamento no índio a respeito justamente da nossa comida. Porque ele disse: por que é que vocês usam esse pote aí para comer? Porque perceba, a gente vai almoçar, a gente traz o negócio da cozinha, bota ali, e aí a gente tem o prato, os garfos. Ele disse: para que é esse negócio todo aí na mesa? Aí começou a explicar, tal, ok. Ele viu ele comendo. E aí no final o índio pergunta assim, diz: espera aí, a comida está lá pronta, só pegar. Vocês gastam um tempo arrumando onde vocês vão comer, e aí vocês separam um pedaço de um bocado de coisa para cada um, para ao invés de pegar direto, botar em cima daquele negócio, pegar uma outra coisa que você tem que aprender para partir aquele negócio. Depois que você... Aí, o que é que vocês fazem quando acaba? O que é que vocês fazem com isso aí? Porque quem só come a comida, como o índio pegou, comeu, diz assim: o que é que vocês fazem depois que acaba? Porque para o índio que ele come ali, acabou. Se entrou, não tem mais nada para fazer depois do almoço. Aí disse: não, a gente pega e leva para a pia para lavar. Ele disse: então vocês têm um trabalhão danado para fazer uma coisa que vocês podiam só pegar a mão, feita a gente está fazendo. Aí você diz, talvez o índio estivesse dizendo: você está comendo errado. Vocês estão tudo comendo errado. E eu sei que algumas pessoas já estão aqui dizendo: não, rapaz, que crise de limpeza aqui com isso. Tem que estar limpinho esse negócio, não pode estar isso não. Tudo bem, não tem problema nenhum não. Eu sou do time dos índios também. Eu sei que eu estou fazendo errado, mas muitas vezes a gente pega e começa a utilizar a ferramenta que foi criada por uma coisa de um jeito completamente errado. Isso pode acontecer com a Bíblia. Se a gente lê a Bíblia de certas formas, isso pode causar destruição, porque não é o que a Bíblia foi criada para ser. Muitas pessoas têm problemas com evangélicos, muitas pessoas dizem ter problemas com o Evangelho, mas se você perguntar para elas se elas têm problema com Jesus, muito dificilmente elas vão dizer que sim. A gente já ouviu a frase dizer assim: não, meu problema não é com Jesus não, meu problema é com os amigos dele. Porque Jesus Cristo é a verdade absoluta. E muitas vezes a forma como a gente trata isso, aí começou a bater, talvez a gente esteja vendo, não na sua totalidade, o que é a Bíblia. Porque senão a gente era guiados, nós éramos guiados pelo Senhor, através da sua palavra a cada dia. Pode passar mais 2 slides. E aí, essa crise começou a mexer comigo e disse: rapaz, e se as pessoas realmente conseguissem ler a palavra de Deus, entender e aplicar? Porque esse tipo de crise faz 2 coisas. Uma, fazer com que se dependa de quem está com o microfone na mão, e aí a gente vem para cá, ouve uma palavra e diz: e agora, como é que eu faço? Porque aquele texto lá eu não sei tratar muito bem, as pessoas vão me perguntar, e aí toda a missão que a gente incorpora na nossa vida é: eu tenho que convidar as pessoas para ouvirem aquele que sabe falar da Bíblia. E não a Bíblia está formando os nossos dias para que as pessoas percebam verdade na nossa vida. Eu digo, gera uma dependência. Outra, gera um medo até de eu me aprofundar na Bíblia, que eu digo: ih, rapaz, se tiver uma coisa que eu não concorde aqui, minha fé pode ser testada. E se a gente tivesse, cada um de nós, entendendo o todo da Bíblia e aplicando isso no nosso dia a dia? Essa figura que está aí, é desse livro chamado Drama das Escrituras. Nessa figura você percebe 2 pessoas numa parada de ônibus. E o contexto dessa figura é o seguinte: uma pessoa chega para outra na parada de ônibus e diz o seguinte:
O nome do pato mais comum é Historiônicos, Historiônicos, Historiônicos. O nome do pato mais comum é Historiônicos, Historiônicos, Historiônicos. O que é que diz essa figura? Que história é essa aí? O que é que está por trás disso? Talvez você possa dizer, não, esse cara, ele tem problema de relacionamento social, ele tem fobia social, e ele foi no psiquiatra, e aí ele disse, eu não consigo falar com ninguém na rua. E aí o psiquiatra disse, eu vou passar um exercício para você. Você fala qualquer coisa. Você pega a primeira pessoa na rua e fala qualquer coisa. E aí ele chegou na parada de ônibus e disse, o nome do pato mais comum é Historiônicos, Historiônicos, Historiônicos. Em latim. Uma outra possibilidade é que esse cara trabalhava para uma agência secreta e ele precisava encontrar o espião no outro país. E chegou ali e falou em latim, dizendo, o nome do pato mais comum é Historiônicos, Historiônicos, Historiônicos. A mesma figura. Uma terceira possibilidade é ele simplesmente saber disso, certo? Mas saber por quê? Porque ele encontrou com um cara no dia anterior, numa biblioteca. E o cara perguntou para ele, tu sabe o nome do pato comum, assim, ele era biólogo e ele não sabia. E aí gastou um tempo na biblioteca, nesse dia, no dia seguinte, encontrou o cara na parada de ônibus e disse, rapaz, então, o nome do pato é Historiônicos, Historiônicos, Historiônicos. 3 histórias diferentes, que dão 3 contextos diferentes completamente para a figura. A partir daquilo que é a história, eu entendo algo diferente a respeito de como eu aplico aquilo ali. A importância de qual é a história que está acontecendo tem um peso muito grande para como nós entendemos não só a nós mesmos, mas ao mundo. E aí, um outro exemplo disso, pode passar, é imaginar conhecer alguém, talvez num jantar romântico. Talvez pode ser um amigo, uma pessoa que você conheceu recentemente. E quando você vai conhecer alguém, e eu vou usar o exemplo do jantar romântico, como é que acontece isso? Você começa a perguntar primeiro qual é o nome da pessoa, se você não conhecia. E aí você começa a contar, você nasceu onde? Você é de onde? De onde é que vieram seus pais? E ali você começa a contar o quê? Histórias. Então, para a gente conhecer a vida um do outro, a gente conhece também através de histórias. A palavra de Deus fala de uma história completa a respeito do universo, a respeito de mim e de você. E muitas vezes a gente tenta tratar a história de tudo de maneira separada, escolhendo o que é bom para mim e o que não é bom para mim. Percebendo o que eu entendo dessa parte ou não. E muitas vezes a gente talvez até tropeça por imaginar coisas que não tem nada a ver com a história que está acontecendo. Por isso que entender o que aquilo tudo ali é tão importante. Eu queria que passasse mais um slide aí. Histórias são importantes, nós somos formados por histórias também. Até porque você não escolheu onde você nasceu. Outras pessoas escolheram. Você não escolheu a língua que você falou. A história do país é importante, porque você só fala essa língua por causa da história do país. Então a gente é colocado dentro de outras histórias. Isso faz parte de quem nós somos e como a gente conhece uns aos outros. Essa palavra que está aí é o Evangelion, que é o Evangelho no original, no grego, que diz Boa Nova. E a gente entender e explicar para as pessoas o que é o Evangelho, o que é a história da qual a gente está falando, passa por explicar o Evangelho. Só que Evangelho não é uma palavra shirushna, uma palavra religiosa, sei lá, de uma outra religião. Não é um negócio disso, não, uma teologia em cima disso aqui, não. A gente já partilhou disso aqui. Imagine que você estivesse numa vila, numa época pré-medieval aí, lá no ano, perto do ano 0 mesmo, numa vila no sertão de Israel, no sertão da Síria. E você está numa vila muito isolada. E aí quem é o rei que você segue? Depende, está acontecendo guerra em tudo quanto é canto. Como é que eu sei quem é o rei? E eu me lembrei de uma história que um tio meu conta, Vidal, que é membro daqui, falando a respeito da história do pescador.
que um repórter chegou para um pescador numa vila de uma comunidade de pescadores bem longínqua, e ele chegou para o pescador e começou a tratar da falta de educação do povo brasileiro, como a gente tem falta de educação, e aí perguntou para o cara, disse: rapaz, você sabe quem é o presidente do Brasil? E o cara estava lá, tirando os peixes da rede. Ele disse: não. Você sabe quem é Pelé? O cara continuou tirando os peixes da rede, nunca ouvi falar. Ele fez mais uma pergunta: você sabe quem é Ayrton Senna? Nunca ouvi falar. Aí ele virou para a câmera e falou: tá vendo, pessoal, o nosso país tem muita dificuldade com a educação, as pessoas não conhecem. E aí o pescador chegou, olhou para ele e disse assim: você sabe que peixe é esse? Ele disse: não. Você sabe que peixe é esse? Ele disse: não. Você sabe que peixe é esse? Não. Ele disse: pois é, cada qual com as suas ignorâncias. Quando a gente está distante, saber o que está acontecendo depende de entender a palavra de Deus em sua profundidade, entendendo tudo que está acontecendo. Agora perceba, para falar do Evangelho, imaginar-se numa vilazinha dessa, imagine que aconteceu uma guerra e um novo rei foi posto no lugar, caiu Alexandre o Grande, sei lá, do Império. Daqui a pouco vem alguém e chega na porta da minha vila, com algumas poucas centenas de casas simplesmente, e aí entra lá dizendo: boa nova, saímos do jugo daquele reinado, fomos libertos. A proclamação da boa nova, de um novo reino que é chegado. Não é essa a primeira frase que Jesus fala, quando desce do tempo de confrontação ali, pós o seu batismo, e começa o seu ministério, a primeira frase: é chegado o reino de Deus. Esse é o Evangelho. Porque o que está acontecendo aí fora, que vocês acham que está sob o domínio de um certo império, não. Boa nova, o império da morte foi destruído, é chegado o reino de Deus. E a história se torna agora uma outra de como eu lido com a vida. Mas perceba, como é que eu vou falar para alguém o que é o Evangelho, se na cabeça às vezes até da gente é uma palavra teológica, Evangelho? Não, era uma palavra comum, boa, nova. As pessoas entendiam o que era isso. Como é que a gente explica isso? Se a gente começar a entender a história como um todo, porque os judeus estavam esperando aquele que seria o que livraria Israel das mãos de Roma. Roma tomada ali, grande império, e o povo esperava aquele sobre o qual as profecias tinham sido escritas. Aquele sobre o qual haveria todo o poder da descendência de Davi para restaurar o reino de Israel. E aí vem Jesus, pobre, feio e mora longe. É o que a palavra diz. Não havia nele beleza nenhuma. Pode vir alguma coisa lá de Nazaré. E sem nenhuma condição financeira. E é interessante perceber o quanto esse negócio de vamos para a guerra, e agora a gente vai liberar de Roma, está na cabeça das pessoas. Porque Pedro, quando chega lá no momento de ir para o Getsemane, o que ele diz? Duas espadas tá bom, duas facas tá bom, dá para dar conta das pessoas. Pedro estava ali, é agora que vai dar certo. Vai chegar uma cavalaria, e agora que a gente vai tomar o reino de Roma. Eu sabia que era esse cara. E para Jesus explicar que, olha, meu reino não é esse. Eu mesmo me entrego. Como estava conversando com uma das pessoas lá da Mosaico essa semana, falando como as injustiças nos marcam. E a gente quer justiça mesmo, que parem as injustiças. E a gente vê às vezes na internet o povo: era bom que você morresse, era bom que... E ao perceber Jesus, que foi aquele que ao ver a injustiça disse: eu vou acabar com essa injustiça, mas quem vai ser morto sou eu. Morrer pela injustiça, não matar pela injustiça. Disse: nossa, um irmão lá na Mosaico, disse, como Deus fala no coração de cada um. E a gente percebeu como esse Evangelho é verdade, nos liberta, nos faz agora entender: poxa, é isso. Não tem a ver simplesmente com pedaços da Bíblia que eu vou lendo. Tem a ver com uma história que estava planejada lá desde o início. É o que faz Paulo enlouquecer. Ele diz: eu era um mestre da lei. Eu sabia de tudo, eu tinha tudo decorado. Mas nunca passou na minha cabeça que bate exatamente todas as coisas. E é totalmente o inverso do que eu esperava. É totalmente o inverso do que eu esperava. Aquele que é o mais humilde foi o que reinou sobre a morte. E aí Paulo começa a explodir então em falar do Evangelho. Era isso que estava para acontecer, e agora nós fomos feitos um, judeus e gentios.
Toda a humanidade debaixo da soberania e do reinado de Deus. Porque a história toda é importante. Se a gente não entender isso, a gente vai ficar com medo de olhar lá para o Antigo Testamento, pensando, tem umas pessoas que falam isso aqui, aí eu pego um pedacinho. Não, está tudo amarrado. E está tudo amarrado em Cristo Jesus. Uma outra forma de falar a respeito disso, de entender a história como um todo, é falar na perspectiva de uma catedral. Queria colocar mais um slide aqui, onde mostra uma catedral. E essa catedral tem várias portas. Mas é uma mesma catedral. Você entra por qualquer porta. De cada porta que você entra, você enxerga uma beleza diferente, uma fotografia diferente, uma imaginação diferente ali daquele vitral, de um ângulo diferente. Mas é a mesma catedral. Porque pode ser que a gente vá buscar conhecimento de relação do Senhor na Bíblia, achando que tem um bocado de casa diferente. Cada livro ali é uma casinha diferente. E a gente entra em cada casinha para procurar. Não. É a mesma história de amor de Deus pela criação. De restauração, resgate. É a mesma história. E aí a gente começa a ver toda a história em suas belezas, por suas perspectivas diferentes. A gente entrou por uma porta, abri Levítico aqui. Nossa, que vitral bonito. Não, eu entrei aqui para entender essa história toda por 1 Samuel. Que maravilha. Não, é Colossenses. E a gente começa a entender que não... E aí a gente para pensar que, olha, eu não vou então na Bíblia para encontrar aquilo que eu preciso, porque a história está posta. Eu vou para me entender na história. Eu vou para entender a mim mesmo e a missão na história. Sabe por quê? Porque senão a gente olha para a Bíblia e começa a pegar migalha. Pode passar o próximo slide. A gente começa a pegar migalhas do livro, e aí a gente faz, sabe disso o quê? Migalhas da vida. Pode passar o próximo slide. As migalhas do livro se tornam migalhas da nossa vida. Porque aí a gente vai levar para Deus problemas separados. O problema da semana passada era esse. Aí eu vou tratar com Deus. O problema dessa semana é esse. E a gente vai separando a vida da gente na nossa relação com Deus a partir do que a gente está precisando e que migalhas da Bíblia eu preciso pegar para suprir aquilo ali. Um estudo de casais, um estudo de finanças, um estudo de... Como se a gente tivesse com Deus simplesmente alguém que está tentando acalmar o nosso desespero. Deus nos criou para um propósito muito maior e tem um chamado para a sua história. Se Ele quer guiar a nossa vida, não é guiar a nossa vida naquilo que a gente deseja, mas é guiar a nossa vida naquilo que Ele já preparou. Porque a história é muito maior que a gente. De novo, a gente não escolheu nem o nome, nem lugar, nem língua, nem nada. Foi Ele que nos escolheu. Porque aí, ao entender que a história é maior que nós, e entender o sentido de toda a história, a gente começa a entender o sentido da nossa vida. Porque a nossa vida não é para nós mesmos, mas ela é para Deus, um Deus que é o Deus da história, uma história que é única e que nós estamos inseridas nela. E aí a gente começa a pensar sobre ser guiados pelo Senhor, talvez não imaginando, porque corre o risco, né? A gente bota lá no Waze, para onde é que eu vou? E aí eu peço, qual é o caminho? Isso é uma verdade que no nosso caminhar e nos nossos projetos a gente precisa pedir o discernimento de Deus para dar a direção. Mas a gente saber que o mapa é dele, que o trajeto é dele, que é tudo dele. Nada é nosso. Ele preparou a história antes de nós e nos colocou nessa história. Porque eu entender que a história na qual eu estou inserido não é a minha, faz com que eu não viva só para mim, mas para que eu viva para a glória de Deus. Achei tão massa hoje o fato de todas as músicas, se você reparar, todas as músicas, todas, elas eram cânticos a respeito do louvor e adoração a Deus, simplesmente, pura e simplesmente. Quando tinha vim para adorar-te, porque é sobre Ele, é sobre a história toda dele, não sobre a minha história. E a gente perceber que música linda, porque às vezes a gente passa desapercebido, porque a melodia é maravilhosa, o povo toca bem demais. A gente passa desapercebido, a gente começa cantando, Ele exaltado nos céus, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar, Ele é exaltado, Ele é exaltado, Ele é exaltado. A música é essa. Mas é bonito porque é a verdade, porque a história é dele, e Ele me tem para a sua história. Então Ele vai me guiar
nos caminhos que Ele já preparou para mim, para que a vontade dEle seja cumprida, não na minha vida, mas para que eu me encaixe na vontade dEle e cumpra o meu papel na história, porque essa história é maior que eu, e a minha vida não pode ser vivida para mim, porque Ele não viveu enquanto na terra para si, mas morreu por mim e por você, para que agora eu e você possamos entender, olha, eu cumpri o meu chamado até o fim. E aí a gente começa a entender que a palavra de Deus, quando a gente abre, não tem a ver com, eita, qual é o biscoito chinês da sorte hoje? Mas é cada vez mais a gente se aprofundar e entender o significado dessa história, para que através de sentar na mesa e conversar com a história do universo, a gente conheça um pouco mais a respeito do dono do universo. E em conhecendo o dono do universo que nos criou, a gente acaba se conhecendo também. E comece a cumprir com muito mais leveza o nosso propósito. Não ficando com medo, eita, o que é que vai acontecer? Não, Ele me colocou aqui, não vai dar errado. Não vai dar errado. Só vai dar errado se você quiser seguir o seu caminho. Aí talvez dê errado mesmo. Mas o caminho dele não tem como dar errado. Porque não depende de nós, depende dele. E aí nós somos guiados pelo Senhor. Na história. Não na minha. Mas na história que é eterna, no propósito que é eterno. Através da palavra que é eterna. Porque toda palavra é inspirada por Deus. E útil para manifestar os seus propósitos na minha vida, não para dar a resposta que eu quero, mas para que eu entenda quem Ele é e viva para Ele. Deus nos abençoe. Deus nos faça caminhar na semana, não entendendo os desafios da semana simplesmente, mas entendendo o que é o propósito de Deus, que eu preciso ouvi-lo e me submeter a Ele. Jesus, obrigado por esse tempo, porque realmente, Senhor, ela é luz, Pai, e lâmpada para os nossos pés, para o nosso caminhar. Nos ajuda a confiar cada vez mais que Tu preparaste cada coisa, Senhor Deus. Naquilo que nos incomoda, Senhor Jesus, muitas vezes é para mostrar que a gente está se incomodando até demais com pouca coisa. Sonda o nosso coração, perdoa os nossos pecados, nos usa para a Tua honra e glória. Nos faz viver a nossa história, porque ela já estava preparada antes, Senhor Deus. Não faz a gente pegar atalho para viver uma outra coisa que aquilo que Tu queres, porque a história é Tua, Senhor Deus. Tu és o Deus da história. Tu entraste na história, Senhor Deus. Tu nos salvaste da nossa própria história, Pai. Muito obrigado. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe.